Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast. Hoje comigo, um mestre da reprodução humana, Dr. Rodrigo Rosa, que veio aqui povoar mais o mundo, que é uma das suas missões aqui nesse mundo. Dr. Rodrigo, primeiramente, obrigado aí por estar com a gente, aceitar esse convite. E aí eu queria só lhe dizer que a sua missão ficou mais impossível esse ano aí, pós-Covidão. Acho que foi o primeiro ano depois da Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos uma queda aí no crescimento da população, a gente desacelerou quanto a população cresce, ou seja, se a sua missão é povoar o mundo, você está com um trabalho dobrado depois do Covidão, né? E aí eu queria entender um pouco de você, primeiro assim, esse seu amor pela fertilização, esse seu amor por ajudar, né, uma senhorita que não consegue deixar o DNA dela aqui nesse mundo a realmente cumprir a missão, a segunda missão talvez mais importante na nossa vida, que é a reprodução. A primeira missão é a gente continuar vivo, né? Você não morrer. Se você morrer, você não reproduz. A segunda missão maior nesse mundo é a gente reproduzir, deixar nosso DNA. Então, assim, em primeiro lugar, qual foi o que te despertou para ajudar essas pessoas? Na ginecologia você tem inúmeros braços, né? Você pode tratar câncer, você pode tratar o preventivo, você pode fazer inúmeras coisas. Dentro desses braços, você escolheu ajudar essas senhoritas que querem deixar o DNA aqui. Por que você se apaixonou por isso? Primeiro, obrigado pelo convite, eu que agradeço, é uma honra participar do seu podcast. E minha missão é povoar o mundo por amor mesmo, a reprodução humana. Então, quando eu fiz a residência em ginecologia e obstetrícia, eu já gostava muito da obstetrícia, né, da fase que a mulher passa durante toda a gravidez, mas eu me identifiquei muito com as mulheres e com os casais que têm dificuldade para engravidar. Então a infertilidade é muito mais comum do que as pessoas imaginam, e isso traz um impacto para a qualidade de vida de uma mulher, de um homem, né, do casal, do relacionamento, e dessa forma eu achei que eu poderia ajudar mais as pessoas a realmente ressignificarem a sua vida, já que a infertilidade ainda é muito tabu atualmente, apesar de cada vez mais a gente falar a respeito. Ainda muitas pessoas acreditam que podem engravidar a hora que quiser. Só que 1 em cada 7 casais vão ter dificuldade para engravidar, né, ao longo da sua vida. Acomete 80 milhões de pessoas, 80 milhões de casais, né, no mundo. Então realmente é uma prevalência muito maior do que as pessoas imaginam, e ajudar essas pessoas é incrível, porque você está indo em busca de um dos maiores sonhos, né? Como você mesmo falou, a gente já é condicionado, né, a procriar, e as pessoas acham que aquilo está no poder delas e que elas decidem a hora que elas querem, né? Então a gente é moldado a isso desde a adolescência, de não engravide, não engravide, não engravide, e fica com aquela ideia de que vai engravidar a hora que quiser. E isso não é o que acontece para todo mundo. E quando isso não acontece, o reflexo disso na qualidade de vida da pessoa é muito grande, porque ela começa em busca de todos os tipos de tratamento possíveis, e vai desde as simpatias até os tratamentos complexos e consagrados, né, dentro da ciência. Então acho que essa é a minha missão mesmo, de povoar o mundo, e que trazer realmente essa alegria e esse sonho realizado para os casais que têm dificuldade e que precisam da ajuda da medicina. E isso gera uma frustração no casal e também na família, né? Porque tem sempre aquela mãe que quer uma neta e fica pressionando, e o pai quer ver o neto, e etc e tal. Então é uma frustração para a pessoa, né? Seja para a mulher, seja para o homem, em diversos aspectos do contexto da vida, né? Você deve ver muito isso. Existe, né, na sua prática clínica, a questão do conflito do casal, um colocando a culpa no outro, ele que não consegue engravidar, ela que não consegue engravidar. Como é que você lida aí com essas questões da culpa, né? De quem é a culpa? Não engravidou, de quem é a culpa? Existe isso? Você chega a abordar isso? Isso é muito comum. A cobrança da sociedade é muito grande para as pessoas terem filhos, então é natural que logo que casou, já pergunta primeiro quando vai ter o filho, e quando teve o primeiro filho, quando vem o segundo filho, né? Então essa cobrança da sociedade é muito grande, então já tem uma autocobrança, e quando a gravidez começa a não acontecer, essa cobrança se torna ainda maior. E em alguns casos, quando está muito evidente, né, que tem um fator feminino ou um fator masculino, alguns casais realmente até
se separam, o índice de divórcio é muito elevado nos casais inférteis, justamente por isso, por uma cobrança, e que numa briga, numa discussão aí conjugal vem à tona, né? Então, mas a gente tá nisso por causa de você, né? Então, principalmente quando é por hábitos de vida, né? Então, mulheres brigando que o marido não tem o hábito de vida saudável, e isso reflete no impacto da fertilidade, e excesso de peso, vários fatores que envolvem, né, que são fatores de infertilidade, tem um impacto muito grande. Você fica nesse fogo cruzado aí. Exatamente. O que eu sempre falo a infertilidade é do casal, não importa se o fator é feminino ou masculino, quem engravida é o casal que tem que se ajudar, e a gente sabe que os casais que estão mais unidos, né, em prol de um objetivo comum, eles tendem a ter um desfecho mais favorável mesmo. Então, acho que a cobrança não cabe nesse momento. A partir do momento que você se relaciona com alguém, você aceita os ônus e bônus de tudo aquilo, né? E o mais importante é os dois estarem alinhados, né, no mesmo objetivo. Isso nem sempre acontece. Então, quando um quer mais do que o outro e busca mais continuar, e para aquela outra pessoa não faz tanto sentido, né? Ou a dor é diferente, aí que vem, né, a ruptura do relacionamento, né? O filho não segura um casal, mas a ausência de um filho, quando é desejado, às vezes rompe um casal, né? Exatamente. E você falou na incidência aí de 1 a cada 7. Eu até achei que fosse menor, achei que fosse 1 a cada 10. Mas 1 a cada 7 é uma incidência gigantesca né, em algum momento da vida fértil a pessoa tem uma dificuldade em engravidar. E aí, quando a gente pega por definição, a dificuldade de engravidar é abaixo de 35 anos, se eu não me engano, depois você me corrige se eu estiver errado. Se a pessoa não engravidou em 1 ano, abaixo de 35 anos, ela teve aí uma infertilidade. Se não engravidou até 6 meses acima de 35 anos, é infertilidade. É mais ou menos isso. Como é que a pessoa sabe que ela é um caso de infertilidade? Qual é a definição? Por definição, infertilidade é a ausência de gravidez depois de 12 meses de tentativas, sem uso de nenhum método contraceptivo e tendo relações sexuais bem distribuídas ao longo do ciclo, né? Para ficar claro que pegou ali o provável período fértil. E aí depois de 12 meses a gente chama de casal infértil. A questão que acima de 35 anos, depois de 6 meses, já é indicado procurar ajuda médica. Não é ainda infertilidade por definição, mas que esse casal não pode mais perder tempo, porque a queda da fertilidade após os 35 anos é muito mais abrupta, né? Então, essa queda, ela se torna 6 meses já passa muito tempo. O relógio está contando. O relógio está contando. Então, o casal que está tentando engravidar, depois de 1 ano não conseguiu, tem que procurar ajuda médica. Legal. Tem que investigar. Depois dos 35 anos, 6 meses é o limite. Não conseguiu, tem que investigar. E aí, os fatores de infertilidade são diversos. Eu até, bom, então vocês amarram essa informação aí, né, para quem está tentando engravidar e tem mais de 35 anos, passou 6 meses, tem que bater na porta ali de um mestre desses para você conseguir investigar o que está acontecendo. E aí, quando a gente compara, né, quantos filhos uma mulher tinha no Brasil em 1960 com os anos 2018 foi essa pesquisa, se eu não me engano. Em 1960, uma mulher brasileira tinha em média 6 filhos. E em mais ou menos 2018, uma mulher brasileira tinha em média de 1,7 filhos. Ou seja, cada mulher diminuiu muito o número de filhos. Aí a minha dúvida é, você falou que a incidência é 1 em cada 7 de infertilidade. Isso vem aumentando ou as pessoas não têm tantos filhos por outros fatores? As pessoas não estão tendo filho porque estão mais inférteis ou as pessoas não estão tendo filhos porque cada vez está mais caro, as pessoas são cada vez com um maior nível de educação, então isso exige uma maior dedicação de faculdade, de formação, etc. E as pessoas também têm tido filho cada vez mais tarde, né? Se não me engano, a idade média nos Estados Unidos para o primeiro filho é 26 e pouco, e na Europa já está com 30 anos. Então isso diminui a quantidade ou de filhos que a pessoa vai ter, ou diminui a capacidade dela ser fértil porque está tendo filho tarde. Então se ela tem o primeiro filho com 30 anos, é muito mais difícil ela ter 6 filhos porque já vai ter passado uma idade fértil. Então assim, existe algum trabalho que tira esse viés da idade e da questão cultural dos filhos e estuda a parte só da fertilidade mesmo? Assim, a fertilidade vem caindo ou vem aumentando? Quanto uma mulher consegue levar uma gestação até o final
hoje é maior ou menor do que há 30 anos atrás? A fertilidade como um todo vem caindo. Lógico que tem o fator idade, esse é o principal. As mulheres deixam para engravidar mais tarde e isso faz com que aumente a infertilidade, porque o relógio biológico não acompanhou essa revolução social que teve da década de 60 até 2020. Então, na década de 70, 80, quando surgiu o boom dos anticoncepcionais, as mulheres tiveram a liberdade sexual de ter relações sexuais com baixo risco de gravidez, e aí elas definiam quanto e quantos filhos tinham. Acontece que essa liberdade, né, fez com que as mulheres tivessem a falsa impressão de que a hora que elas param o anticoncepcional, elas conseguem engravidar. E aí o relógio biológico não funciona assim. Então o índice de infertilidade, que aos 25 anos é de 4% de todas as mulheres, vai passar para mais ou menos 60% aos 42 anos. E as mulheres vão deixando cada vez mais, né, para engravidar mais tarde. Então, esse é o principal aspecto. E o outro aspecto é a mudança ambiental. Então, os grandes fatores de risco, eles estão ligados aos nossos hábitos de vida modernos, né? Então, a obesidade, o sedentarismo, o abuso de drogas lícitas e ilícitas, né, o cigarro, o álcool, tudo isso reflete na queda da fertilidade feminina e masculina. A obesidade hoje ela é prevalente em 20, 30% da população, né? Quando a gente considera aí obesidade grau 1, até um sobrepeso chega até números maiores. São fatores de risco para a infertilidade. Então não é só uma questão da idade em si, mas também aos hábitos de vida. Então acho que esse é o grande fator. Por exemplo, a endometriose, que é uma das principais causas de infertilidade feminina, aparece por características genéticas, mas a gente sabe que adiar a gestação, a primeira gestação, também é um fator de risco. Então existe uma predisposição genética associada ao risco ambiental, que os nossos avós tinham o primeiro filho aos 20, 22 anos, e aí vai aparecer endometriose muitas vezes aos 27, 28, que poderia não ter aparecido. Então o diagnóstico também desses fatores de risco começou a aumentar muito nos últimos anos, né? E a obesidade, ela é um fator de risco isolada, ou se ela tiver com síndrome do ovário policístico, alguma coisa assim, ou ela é um fator de risco só por ser obesa? A mulher obesa, ela já tem uma dificuldade maior? Por si só, já diminui em 30% a fertilidade, tanto feminina quanto masculina. Bastante coisa. Porque a obesidade é um processo inflamatório crônico, né? Então, as doenças inflamatórias subclínicas, que a pessoa às vezes imagina inflamação como, olhei meu dedo e está inflamado aqui, que está vermelho. Na verdade, aquela inflamação que vem do processo metabólico que a obesidade causa, com todo desarranjo hormonal, isso impacta em piora da qualidade do óvulo, do espermatozoide, e não necessariamente precisa ter síndrome do ovário policístico associado. Tá, perfeito. E você tocou num assunto muito interessante, porque quando a gente pensa em você gerar uma nova vida, né, uma mulher gerar uma nova vida, ter, né, o óvulo ser fecundado, formar o ovo e tal, isso exige um mínimo de saúde geral. A gente falou no começo do episódio que a primeira missão da vida é você existir. Se por acaso alguma coisa está ruim, você não está nem existindo direito, obviamente a sua segunda missão não vai ser completa. Você não vai conseguir ter uma boa reprodução se você não está existindo direito. Então, uma pessoa que está inflamada, uma pessoa que tem uma doença crônica, uma pessoa que tem qualquer problema em relação ao corpo todo, ao templo, e não tiver um bom funcionamento, para você gerar uma nova vida, você gasta muito, né? Energia, você precisa ter umas boas mitocôndrias, você precisa ter uma boa divisão celular. Então isso tudo impacta. E aí eu queria saber da sua prática pessoal, você percebe que as mulheres que tomavam ou tomam anticoncepcional têm mais dificuldades de engravidar, ou não tem nada a ver? A mulher pode ter tomado anticoncepcional por 10 anos na vida, quando vai engravidar, engravida normal como a que nunca tomou. Existe alguma diferença na paciente que tomou anticoncepcional da que nunca tomou? O problema do anticoncepcional é que ele mascara sintomas de doenças que causam infertilidade. Então ele leva a fama de ser o causador da infertilidade, mas essa correlação não existe. Então quando a gente compara o uso do método contraceptivo prévio, pode ser DIU, pode ser coito interrompido, pode ser preservativo, ou o contraceptivo hormonal, a taxa de gravidez pós-interrupção do método independe.
Acontece que mulheres com endometriose, mulheres com síndrome do ovário policístico e qualquer outro distúrbio que o anticoncepcional mascara, porque ele vai dar um ciclo menstrual regular, embora ela poderia ter um problema de ovulação, vai diminuir cólica, que a endometriose causa, mas em decorrência do anticoncepcional não vai ter. Então, a hora que ela para e tenta engravidar e não consegue, aí fica aquele mito, porque é um mito de falar, é porque você usou anticoncepcional 10, 15 anos. E o que a gente vê que é muito comum é que as mulheres não avaliam a reserva ovariana, o estoque de óvulos dela. E quando está fazendo uso do anticoncepcional, realmente não dá para fazer essa avaliação de uma forma mais precisa através dos métodos hormonais e de ultrassom. Então, ela precisaria parar um anticoncepcional 2 meses para avaliar a reserva ovariana, para falar, está tudo bem comigo, eu só quero engravidar daqui 5 anos, mas está tudo bem. E se não tiver tudo bem, ela vai adiantar os planos. Ou ela vai pensar em congelar óvulos, ou ela vai pensar, não, então eu queria engravidar só daqui 5 anos, eu vou adiantar para daqui 1 ou 2. Então, não ter essa noção da fertilidade quando você não está tentando engravidar é que faz muitas mulheres serem pegas de surpresa. E aí põe a culpa no anticoncepcional. O anticoncepcional ele joga a poeira embaixo do tapete. Você não vê a poeira, quando você leva o tapete está tudo sujo. Então, se a mulher para 2 meses, e inclusive essa foi uma das perguntas que fizeram no post lá, né? A gente fez um post, faça suas perguntas. Uma das perguntas foi, existe algum exame para você saber até quando a mulher está fértil? E até quando essa idade fértil dessa mulher vai, se ela precisar ou não congelar ovos? Você já citou aí, avaliar, né, a questão dos folículos. Conta um pouco como é que funciona esse exame, se ele é fiel, dá para você acreditar nisso? Você pode olhar para uma mulher, pedir um exame e saber assim, você tem mais tanto tempo no seu relógio biológico para você engravidar. Existe isso? Existe em parte. Na verdade, o exame que a gente detecta a reserva ovariana, o estoque, é o hormônio antimileriano. Então, esse hormônio pode ser dosado no sangue em qualquer dia do ciclo menstrual da mulher, não precisa estar menstruada e não pode estar usando anticoncepcional. Ele vai mostrar só o estoque. Qualidade, ele não mostra. E a chance de engravidar depende da idade desse óvulo. Então, uma mulher de 40 anos, ela não pode fazer um exame de reserva ovariana e a reserva está acima da média e falar, então eu posso esperar até 43 ou 45. Porque a chance mensal de gravidez vai ser a mesma de uma mulher com uma alta reserva ou uma baixa reserva. O que acontece com esse exame é que a gente avalia de forma indireta o tempo de vida reprodutiva. Então, aquela mulher de 32 anos que tem uma reserva ovariana de 32, ela fala, só quero engravidar com 35, quero ter um filho só. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Agora, eu penso em ter 4 filhos. Ela pode ter uma reserva ovariana maravilhosa aos 32, que ela vai ter que pensar em congelamento de óvulos mesmo assim, talvez para o 3º ou para o 4º, talvez o 1º e o 2º não. Então, a gente tem que avaliar todo um contexto, mas o que define mesmo é idade do óvulo. Esse é o principal fator. Chance de engravidar aos 30 anos, primeira relação sexual, no primeiro mês de tentativa, né, tendo relação sexual no período fértil, 20%. Aos 40 anos caiu para 7% e aos 45 caiu para 1%. Então, essa queda é muito brusca. Né? Então, dos 30 aos 35, vai cair de 20 para 15. Agora, de 35 para 40, mais 5 anos, já caiu para menos da metade, para 7%. E já começa a dificultar bem. E aí, os casais vão tentando, ao longo de um ano, de todas as mulheres que começaram a tentar aos 40 anos, 55% conseguiram engravidar, mas 35% não conseguiu. Das mulheres que engravidaram aos 40 anos, 40% abortam. Então não é só engravidar. O índice de aborto começa a aumentar muito, enquanto que aos 30 anos é por volta de 10%. Então aumenta em 4 vezes aí em uma década. Realmente o impacto da idade é o que define. E o congelamento de óvulos, para falar assim, mas agora eu tenho 41, estou solteira e não tenho pretensão de engravidar agora, não tenho possibilidade de engravidar. Eu posso congelar? Sim, sempre pode congelar enquanto houver óvulos. Não tem uma data limite enquanto houver óvulos. A questão é, qual é a probabilidade de ter um bebê com esses óvulos? Então, quanto mais jovem e mais óvulos coletados, maior vai ser a chance. Então, uma mulher de 41 anos pode ter chance depois no futuro de engravidar com óvulo
congelado aos 43, 44, 48. Falar, agora aos 48 eu decidi ter. A chance dela vai estar lá dos 41. Entendi. Mas é menor do que se ela tivesse congelado aos 39, aos 37. Sempre dá. Qual é a idade limite? Você fala assim, ó, essa idade é bacana e não vai mudar nada. Eu acho que uma idade legal, até os 35 anos, é uma idade ideal. Que eu acho que todas as mulheres deveriam ter noção dos números e do risco que quer correr. Então eu sempre pergunto para as pacientes, qual é uma das suas maiores prioridades? Ter filhos é uma das suas 5 maiores prioridades? Entre subir na carreira, encontrar um cara legal para você se relacionar, todos os seus desejos. Se ter filhos for um dos 5, para tudo, você tem que priorizar. Porque muitas vezes, eu sempre quis ser mãe, nasci para ser mãe, mas não priorizou a maternidade por falta de informação. Entendi. Então é isso que a gente tenta levar. Isso é doloroso, né? Hein, cara? E falta é doloroso, porque elas acreditam que tudo bem. Aí fala, poxa, por que ninguém me falou desse hormônio antimileriano 5 anos atrás? Por que ninguém me orientou a congelar óvulos? Né? Então, uma dos quadros que é muito comum e que as pessoas às vezes ignoram é a infertilidade secundária. É aquele casal que teve o primeiro filho e depois tem dificuldade para ter o segundo. Então eles eram férteis, não tinha nenhum problema, nenhuma dificuldade no primeiro filho, mas a idade fez com que eles tivessem uma dificuldade maior depois para o segundo. E isso tudo porque não houve um planejamento familiar antes de falar, você quer ter quantos filhos, qual que é o seu planejamento, congela óvulos para aumentar sua chance se você for adiar. Então, mesmo mulheres, por exemplo, que são casadas, 35 anos e fala assim, eu quero ter 2 filhos, né? Pô, congela óvulos. E aí você pode ter o primeiro com 36 e se não conseguiu ter o segundo com 38, 39, 40, você tem os óvulos congelados. Legal. É melhor do que falar, puxa, agora eu não consigo e estou correndo atrás do prejuízo. Perdi o tempo. Agora, se uma pessoa já tem um filho, pelo menos assim, uma boa parte da missão está cumprida no sentido, né, de pelo menos ter um filho. Agora, o recado aí que o Dr. Rodrigo nos passou é, quem está chegando, beirando, perto dos 35 e deseja ser mãe, vale a pena parar e pensar, né? Vou congelar, vou ter filho agora, não vou ter filho agora? Então vale a pena parar e começar a pensar em congelar ovos. Aí uma dúvida, óvulos, né? Uma dúvida, se por acaso alguém quiser congelar óvulos, existe uma média assim de custo mensal, anual, assim, claro, não estou dizendo uma pessoa que vai fazer esse processo só com você, estou falando de uma forma geral, né? Qual é um custo? Porque eu não tenho uma noção, quanto vale manter um óvulo assim congelado por 5 anos? O custo de fazer o estímulo hormonal e fazer a coleta dos óvulos, que dura aí 14 dias de tratamento, varia aí entre 12 a 18, 20 mil, dependendo da clínica. A manutenção é anual, então a pessoa vai pagando aquela anuidade, que é por volta de 800 a 1.200 reais na média também, entre todas as clínicas do Brasil. Então se a pessoa demorar 5 anos para ter um filho com esses óvulos, vai gastar de 25 mil, mais ou menos assim. É mais ou menos isso. Eu não falo gastar, eu falo de investimento. Investir, desculpe, né? É verdade. Porque é isso, você fala, puxa, 25 mil... É um valor acessível para todo mundo? Lógico que não. Mas muitas pessoas que têm esse valor, elas investem numa viagem legal, elas investem em outras coisas que também é um sonho dela e é super justo. Sim. Trocar de carro e fazer outras coisas. Mas tem que saber que para cada escolha existe uma renúncia. Sim, então, priorizou a maternidade? Então priorize de verdade. Né? Então acho que é esse o foco. Mas quando a gente fala de fertilidade, a gente tem que pensar nos casais inférteis, que é aqueles que estão tentando engravidar e que, infelizmente, a busca pelo profissional que trata apenas disso demora muito. Então, a mulher fica muito tempo no ginecologista geral, que muitas vezes desconhece sobre o assunto e que demora para encaminhar para o especialista. Entendi. O homem quase não vai no urologista, então já existe um tabu que o homem não faz espermograma de rotina, igual a mulher vai no ginecologista fazer um Papa Nicolau, o homem vai fazer espermograma quando não está acontecendo, porque até que se prove o contrário, ele fala, não, tá tudo bem comigo. Sim. Mas a única forma de realmente saber se o potencial fértil do homem é através do espermograma. E os homens, a grande maioria, não fazem de rotina antes,
né? Como se fosse um pré-nupcial, de falar, ó, faz um espermograma, se tiver alterado, às vezes é varicocele, é operar, às vezes é mudança do estilo de vida, mudança da alimentação. Sim. Então, a grande maioria dos fatores de infertilidade, se fossem diagnosticados precocemente e o tratamento correto, eles são reversíveis para uma gravidez espontânea. Tá. A reprodução assistida, ela vem para uma parcela que realmente não está conseguindo ou não vai conseguir de forma espontânea. Mas a grande maioria das vezes, quando diagnosticado e tratado a tempo, é possível reversão. Perfeito. Então, essa pessoa já está no consultório de um especialista, né? Já chegou até um consultório de alguém que entende de reprodução humana. Teve aí os 12 meses de dificuldade de engravidar, a mulher já procurou um especialista, ou o ginecologista mesmo indicou para o especialista, e o homem um urologista. Em geral, a vida biológica, né, reprodutiva do homem, em geral, é um pouco maior, no sentido, se não me engano, a partir dos 60 anos impacta aí a produção de espermatozoide, motilidade de espermatozoide, quantidade de espermatozoide. Depois me corrija se eu estiver errado. E quanto a porcentagem que você vê dos casais, vamos falar em culpa, mas não é culpa, né? Seria talvez o fator. Qual é a porcentagem do fator masculino e o fator feminino? Quem em geral, se você pegar uma população, estudar uma população, quem em geral é o maior fator aí de infertilidade, o homem ou a mulher? O homem corresponde a 30% dos casos de forma isolada. Tá. Mais ou menos 40% dos casos é um fator feminino. Tá. E aí tem a divisão entre um fator misto, que vai mais ou menos 40%, 30% a 40%, né? E 10% é o que a gente chama de infertilidade sem causa aparente. Não quer dizer que não exista causa, só que a medicina não conhece o porquê um casal que tem todos os exames em ordem não consegue engravidar. Então 10% dos casos é relacionado a isso e está muito ligado a hábitos de vida, fatores que a gente não consegue controlar, por exemplo, intoxicação ambiental por agrotóxicos, né, pelas toxinas, né, todos os disruptores endócrinos, né, todos esses fatores que a gente sabe que tem impacto, os estudos populacionais mostram isso, mas a gente não tem um exame para falar, ó, o seu problema está aqui, se você cortar aí todos os shampoos e todos os fatores e os conservantes, vai melhorar aqui. A gente sabe que mudanças no estilo de vida melhoram a fertilidade como um todo. Então, pessoas que têm uma alimentação saudável, equilibrada, né, com menos processados, ultraprocessados, o açúcar é um grande vilão da fertilidade e o nosso consumo é extremamente excessivo, né? Então, fazer o consumo adequado de todos os alimentos, né? Então, sem restrições, que a pessoa realmente às vezes faz promessa durante 2 meses, mas aquilo não funciona, ou seja, a verdadeira mudança de estilo de vida melhora muito a fertilidade. Então, vai desde um sono reparador, de a prática de atividade física regular, então tudo isso potencializa. Serve para todo mundo? Basta comer bem e fazer atividade física que vai ficar fértil? Não serve para todo mundo, mas de certa forma vai ajudar em qualquer processo, inclusive em qualquer tratamento que vai precisar de reprodução assistida. Pô, perfeitíssimo. A gente acabou até de gravar um podcast sobre o microbioma e a gente citou uma das pesquisas que estão acontecendo, uma pesquisa com uma ginecologista italiana, é justamente na mudança do microbioma intestinal, impactando no microbioma vaginal e aumentando os casos de fertilidade. Pega a paciente que é infértil, muda o microbioma e essa paciente passa a ser fértil. Tipo, uma coisa... Então assim, cara, mas o que tem a ver? Talvez o microbioma vaginal não permitia, né, que aquela gestação deixava um ambiente hostil, né, para o espermatozoide subir. Então, hoje se sabe que existe um microbioma uterino que antigamente se achava que o útero era estéril. E a gente sabe que um útero com baixa concentração de lactobacilos traz maior risco de infertilidade e de abortos, né? Então, cada vez mais a gente estuda, e é o que a gente falou no começo da nossa conversa. Para gerar uma vida, a gente precisa estar em ordem, e os sistemas nossos são integrados, não é só o sistema reprodutor, né? Então a pessoa que tem hábitos de vida saudáveis vai melhorar o sistema cardiorrespiratório, vai melhorar a imunidade e vai melhorar a parte reprodutiva,
né? Então isso que as pessoas às vezes elas não começam pelo básico. A gente fala, sempre tem que começar pelo básico, né? De tentar melhorar o organismo. Isso é corpo e mente. Para gerar uma vida, você tem que estar na vida, você tem que curtir a vida e não se lamentar, aquelas pessoas que estão tentando, porque eu não consigo engravidar todo mundo. O vitimismo faz com que a pessoa também tenha piores desfechos. Você saca isso na vida prática? Sem dúvida nenhuma. Chega aquela hiena chorona que só reclama da vida, não consegue pegar, não tem pega. Sem dúvida, porque quando a pessoa fala, poxa, eu tenho isso, mas ela busca a solução, ela fala o que eu posso melhorar, ou seja, ela tem uma conduta proativa, ela tem desfechos melhores, tanto para uma gravidez espontânea, né, porque ela está indo em busca de realmente tentar melhorar e está vendo o lado positivo disso tudo. Né? Eu acho que esse é o grande segredo, principalmente das pessoas que já estão fazendo tratamentos de reprodução assistida, que não são tratamentos fáceis do ponto de vista nem físico, nem emocional, exige muito, né, da pessoa, do casal, mas fazer dessa forma, entendendo que tudo faz parte, né, que às vezes você fala, puxa, preciso passar por isso por algum motivo e que talvez lá no futuro vai ser importante, né, e só vou entender isso depois, faz com que essas pessoas tenham maior taxa de gravidez. E curioso, você falou uma questão do impalpável, né? Tem coisas que você não consegue ver o porquê que tá rolando, você sabe que tá rolando, que tem alguma coisa errada, mas você não sabe por quê. E aí eu me lembro que eu até postei no nosso grupo de assinatura, o Avatar Life, há pouco tempo atrás, um trabalho muito interessante, que ele mostrava mulheres que têm aborto espontâneo, elas têm uma diferenciação em relação ao olfato pro cheiro do próprio marido. Esse estudo pegou assim, camiseta de uma pessoa comum, camiseta do próprio marido. Essas mulheres reconhecem o próprio marido. As mulheres que tinham aborto espontâneo, elas reconheciam mais o cheiro do marido do que as mulheres que não tinham aborto espontâneo. E aí eles começaram a fazer possibilidades por que isso aconteceu, né? Talvez porque a mulher tem tamanha incompatibilidade, talvez, ou com o microbioma ou com alguma coisa do marido, que ela identifica exatamente qual é o cheiro do marido. Existe alguma sinalização, obviamente o estudo não concluiu nada, né? Foi um estudo, né, isolado. Observacional. Isso, isolado. Falou assim, cara, esse estudo é só tipo para você tirar aí a cabeça da inércia e pensar nas possibilidades. Mas a conclusão do estudo foi o seguinte: se por acaso a mulher tivesse qualquer incompatibilidade de algum tipo, ela tinha mais sensibilidade ao cheiro do marido. Existe uma comunicação olfativa para a reprodução. A gente sabe que isso nos outros animais, fora os seres humanos, o olfato é muito importante para a reprodução, né? Eles buscam um parceiro por olfato. Estudos em ratos mostraram assim, você faz o ratinho ali, tem uma cópula, uma fecundação, e você tira esse rato macho e coloca outro rato macho junto com aquela rata, a chance de aborto é muito maior. Então existe a sinalização olfativa do parceiro. E por que eu estou falando tudo isso? Porque aí vem minha pergunta, né? Porque é o seguinte, se for estudar a ciência, maravilha, cada um pode estudar em casa. A gente não precisa de um mestre aqui que trabalha só com isso. Então eu quero saber dele a vivência prática disso. Então eu queria te perguntar, se por acaso você vê na prática uma mulher, vamos pegar uma mulher que tenha um marido e de repente ela buscou você lá para tentar engravidar, não engravidou, não conseguiu, tal, mas também não quis fazer fertilização, pelos métodos espontâneos não conseguiu, ela foi embora, 2 anos depois ela volta casada com outro marido. E aí você consegue fazer de uma maneira fácil e prática. Existe isso? Você já viu esse filme acontecer? Existe e até a gente estuda muito isso na reprodução humana, que é o fator imunológico, né, de uma interação, porque para que o embrião implante, o sistema imunológico da mulher tem que reconhecer aquele embrião, não pode atacar, metade do material genético não é próprio, né? Então vem uma interação entre as células de defesa, que são as células NK, e o HLA do parceiro, o antígeno que veio do espermatozoide. Então existe muito essa interação e que a gente sabe que alguns casais têm mais incompatibilidade. Você né? tem como dosar isso, não? E hoje a gente tem alguns estudos mostrando o receptor das células NK, que são os receptores KIR, e o HLA do parceiro, e a gente sabe então que tem maior correlação com infertilidade e com abortos de repetição, determinadas combinações. Tá. Eu até brinco que daqui talvez 10, 15 anos, antes da pessoa conhecer o outro na balada, no Tinder lá, ela vai falar, ou no Tinder vai estar lá, tipo sanguíneo, vai estar o KIR, o HLA, para a pessoa falar, não, então nem me apaixono por você, porque talvez a gente
tem não vai dar match. Sinalizadora, né? Que tem lá, né? Fala qual é o seu, fala qual é o meu, né? No mesmo jeito, tipo sanguíneo, você podia ter o seu HLA espermatozoide. O HLA, exatamente. Fantástico. Então, eu acho que tem sim esses fatores, mas a grande maioria das vezes é contornável. Então, a gente até brinca, falando, você não vai trocar, não precisa trocar de marido, de esposa, nada. A gente dá um jeito e aí tenta modular esse sistema imunológico para uma aceitação maior. Lógico que eu estou falando de ciência muito avançada hoje, né, de estudos, que não está indicado para todo mundo ficar fazendo Kyri HLA, até pelo custo e pelo acesso, né? Aqui em São Paulo é mais fácil, mas fora de São Paulo é um pouco mais difícil, mas a gente estuda bastante a parte imunológica hoje, que eu acho que é o grande ainda... a caixa preta da reprodução humana. Por que muitas vezes está tudo favorável dentro de um tratamento de fertilização in vitro, transfere um embrião lindo, maravilhoso, o endométrio aparentemente está tudo perfeito e a gravidez não acontece. Não acontece nem a gravidez, não é que aborta, não acontece. Às vezes não acontece nem a gravidez, quando tinha ali uma chance elevadíssima, e que a gente sabe que os fatores imunológicos interferem, mas a gente ainda tem muito para descobrir. Tá, e mais uma pergunta da sua observação. Nestes casais, você percebe algum padrão emocional da relação? Existe assim, o que eu quero dizer? Na sua observação, eu estou querendo a sua observação pessoal, não precisa ser baseado em evidência, tá? Você pode falar, cara, pode ser que eu esteja viajando, mas essa é a minha observação hoje. Você percebe com um casal que chega com uma vibe ali entre o casal meio esquisita, né? O casal meio brigando, ou existe um relacionamento abusivo, existe uma diferença de sucesso nesses casais? Todos os casais que estão mais próximos engravidam mais. Não tem. Você vê isso na prática? É bem típico, é desde como chega na consulta, se o parceiro vai ou não vai na consulta, né? Ou se vai durante o ultrassom de controle, né? Ou só vai lá para coletar, como se fosse assim, eu sou o fornecedor de sêmen, né? Então, lógico, eu atendo muitos casais que são de fora de São Paulo e que aí, até por custo, muitas vezes só vem a mulher antes, ou vem a mulher para transferência de embrião, mas o parceiro não veio para diminuir custos mesmo, com passagem aérea, mas ele tá mandando mensagem, a gente faz vídeo, né? Então faz ali, que o cara tá envolvido, ele tá envolvido, forma. né? Então a gente percebe muito isso, né? Então isso também funciona do outro lado. Às vezes parece que é só o parceiro que não tá envolvido, mas muitas vezes ele quer muito mais, né? Então, principalmente quando é fator masculino, porque ele se sente mais culpado e fala, poxa, eu não estou conseguindo dar um filho para minha esposa, então ele se envolve mais, né? Mas é sempre um casal que vai puxando o outro quando tem caso de aborto, quando tem caso de falhas de implantação no tratamento, e que quando o casal está mais unido, fala, não era o nosso objetivo, vamos continuar, vamos persistir. A gente sabe que é muito persistência, né, dentro dos tratamentos, e aí flui melhor, sem dúvida nenhuma. E tem casais que eles nem se olham direito na consulta, você não pega negócio... um não pega na mão do outro, né? E tem, assim, a gente sabe que tem um distanciamento e que essa relação ela já está um pouco abalada. E quando que você decide, ou quais são os critérios que você decide que a pessoa vai para uma fertilização e você não vai tentar os métodos naturais, só ajustar ali, dar uma tapeada, pesquisar tudo, vamos tentar um pouco mais, ou não, você vai para a fertilização? Quais são os critérios que você usa para colocar o cara na caixinha da fertilização? A fertilização ela tem que ter critérios muito objetivos, né, e alguns subjetivos. Os critérios objetivos: alteração importante do sêmen. Então, quando a gente sabe que a quantidade de espermatozoides bons é insuficiente para a gravidez espontânea acontecer. Quando tem alterações das tubas uterinas, das trompas. Então, também, pelo mesmo fator, se a gente acredita que aquelas tubas não estão fazendo o papel dela, através dos exames, então também é indicação de fertilização in vitro. Caso de endometriose importante, endometriose severa, também sabemos que a endometriose por si só traz uma chance de gravidez espontânea que chega às vezes em 5, 10% no máximo de todas as mulheres com endometriose. Então, a gente tem que avaliar o grau de endometriose, a localização, para indicar uma fertilização in vitro. Idade é importante, porque muitas vezes a mulher com 40, 41 anos, a gente não vai deixar ela tentando muito tempo. E, principalmente, tempo de infertilidade. Então, sabemos que a grande maioria dos casais engravidam nos 6 primeiros meses, consideramos normal esperar até 1 ano. No segundo ano de tentativa, ainda assim, metade dos casais que não engravidaram no primeiro ano vão conseguir engravidar.
depois de 2 anos a chance é muito baixa, e depois de 3 anos de tentativa sem sucesso, se nada for feito de diferente, aí a chance de engravidar por mês de tentativa é de 0,5% a 2%, dependendo da idade. Então, por exemplo, aos 40 anos é 1% por mês de tentativa. E aí já teria indicação de fertilização, mesmo quando não tem tubo obstruída, quando não tem endometriose, quando não tem alteração de sêmen, só pelo tempo de tentativa. Lógico, sempre avaliando todos os fatores de infertilidade e também sabendo que o objetivo do médico especialista em reprodução humana não é fazer reprodução assistida, é devolver a fertilidade natural daquele casal. Então, primeiro é diagnóstico. É obesidade, é varicocele, é alteração ambiental, vamos tentar melhorar. É síndrome do ovário policístico, vamos tentar melhorar. Agora, quando não deu para trazer a fertilidade natural, ou quando a gente sabe que a alteração é tão severa que o tratamento cirúrgico não vai adiantar ou pode piorar, que não tem tempo para perder em relação ao tempo de recuperação. Então, por exemplo, um homem com varicocele, vai melhorar após cirurgia, vai, mas sua esposa tem 40 anos, você vai melhorar, só que vai melhorar daqui a 1 ano o seu sêmen, esse impacto para ela foi muito pior do que se vocês tivessem optado por uma fertilização. Então, a fertilização in vitro é o tratamento mais avançado, é a maior taxa de sucesso, mas tem que ser bem indicado, e os princípios da fertilização, que é juntar óvulo e espermatozoide no laboratório, fazendo o papel que seria feito na trompa, é dependente da qualidade de óvulo de espermatozoide. Então, melhorar isso com suplementação, com preparo, e não simplesmente fazer, vou menstruar amanhã, vou começar um estímulo, pego o óvulo de qualquer jeito, vai ter piores resultados. Então, acho que esse é o grande segredo. A fertilização é indicar bem e potencializar com as maiores chances possíveis dentro da realidade daquele casal. Teria alguns passos antes de chegar na fertilização que você faz? Tipo assim, vamos induzir, mandar fazer sexo direto aí? Então, acho que quando o casal chega já com um quadro de infertilidade, a gente tem que saber identificar muito bem a causa da infertilidade, porque um erro é achar que tem etapas a cumprir. Então, por exemplo, a mulher já ovula, ela tem ciclos menstruais regulares, tem exame mostrando ovulação, o sêmen do parceiro tá ok, tá tudo ok ali com a relação, o casal tem 3, 4 relações durante a semana de período fértil e não engravida durante 1 ano, 1 ano e meio. Não adianta eu fazer um coito programado, que é a indução da ovulação, para esse casal que ela já ovula. O problema não é ovulatório. Talvez o problema seja endometriose, talvez o problema seja a trompa. Então primeiro eu tenho que avaliar e falar por que uma mulher que muitas vezes é jovem, ovula todo mês, com um parceiro que tem um sêmen normal, não está engravidando. Falta investigação. Então, um erro que a gente vê de uma maneira muito corriqueira é falar assim, vou te dar um indutor. Se não adiantar, eu faço um outro. Só que isso vai desgastando o casal, porque para ele, a partir do momento que ele começou um tratamento, mesmo que seja um tratamento com baixa eficácia, o impacto emocional, a expectativa de ficar grávida é muito grande. Então, quando vem a menstruação, vem com um grau de frustração muito grande. Então, esse casal tenta. E depois não deu, vai para uma inseminação. Inseminação artificial é a indução da ovulação, e no momento que a mulher está ovulando, então o parceiro colhe o sêmen, a gente separa os melhores espermatozoides e coloca com um catéter bem fininho dentro do útero. Então é uma gravidez espontânea, acontece na trompa da mesma maneira. Quando que a gente indica inseminação? Se o problema é ovulatório, mas as trompas têm que estar em ordem, não pode ter endometriose avançada, uma idade favorável para a inseminação ter um índice de sucesso razoável. Então é diferente uma inseminação de uma mulher de 30, 35 para uma de 40 ou mais, que a inseminação traz uma chance de gravidez só de 5%. E tem um sêmen que é compatível com gravidez espontânea. Então aquele sêmen mais ou menos, você fala assim, esse sêmen aqui não está tão bom, mas na inseminação, como eu separo os melhores, eu potencializo a chance. E como eu estou induzindo a ovulação muitas vezes com 2, 3 óvulos, eu vou aumentar a chance. Então a inseminação entra nisso. Agora, tem alteração importante do sêmen, tem alteração importante da trompa, a inseminação não resolve. Então não necessariamente é uma escadinha. Você falando, eu fiquei pensando, tem aqueles casos do casal que não está tendo relação sexual e o cara força a barra para fazer inseminação?
Assim, pô, Sim, cara, existe. entendeu? 3 vezes por semana aqui tá demais. Sim, existe, até porque às vezes o casal mora em cidades separadas, ou porque a pessoa realmente é workaholic. Tá. Acontece muito isso com médico, plantonista, noturno, que fala, ó, minha esposa... O cara render 3, 4 vezes por semana ali por 10 dias. E às vezes isso estressa, Tá. né? Então tem casais que às vezes falam, não, eu quero já facilitar porque ó, já tá um estresse isso daqui, Tá. a gente não consegue ter tantas relações, é estressante, a gente começa a ter relações por obrigação e não mais por uma troca afetiva entre o casal, e aí muda sim, total, aí né? vai. A conotação do negócio muda total, né? Exatamente. Vira uma obrigação Vira e com uma obrigação. pressão ainda, né? E faz isso gera muito estresse no casal, muito estresse. Quando fala, vamos começar a tentar engravidar. É legal, é divertido, os primeiros 3 meses no máximo. No 4º mês, por mais Já que o casal pauleira. goste de ter relação, já começa a ter um peso, né? Então aqueles casais que já têm uma vida sexual mais ativa, para esse casal é tranquilo, né? Mas casais que têm relação uma vez por semana e depois dentro de uma semana tem 3, 4, é por obrigação muitas vezes, e isso acaba desgastando. Tá, perfeito. Ou seja, o namoro novo você fica tranquilo, vai dar tudo certo. Agora, quando você passa para fertilização, a gente falou da inseminação, né? Então a inseminação é como se você fizesse o processo ali da implementação ali da fecundação, né? Aliás, você não faz a fecundação, você joga o espermatozoide diretamente ali no trajeto, no útero. A fertilização, você já tira tanto o espermatozoide quanto o óvulo e você vai fazer essa junção no laboratório, é isso? É isso, essa é a diferença. Então, na fertilização, a gente faz um estímulo ovariano, vai com um catéter bem fininho, né, uma agulha bem fininha, guiada por ultrassom por via transvaginal, vai diretamente no ovário e coleta esses óvulos que estavam em cada folículo ovariano estimulado. Aí o parceiro colhe o sêmen quando tem espermatozoides no ejaculado, quando não tem, quando é um caso de azoospermia, a gente pode conseguir, dependendo da causa da azoospermia, conseguir espermatozoides diretamente no testículo. Então vai através de uma biópsia. Legal. Ou num homem vasectomizado, então ele produz, mas não sai no ejaculado porque cortou o ducto deferente. Então também é possível fazer fertilização in vitro. Então a gente obtém espermatozoides, a maneira mais usual é no sêmen, através de masturbação, e a coleta de óvulos. Aí junta no laboratório, gerando embrião. Esses embriões, eles vão se desenvolvendo, vão duplicando o número de células incubadoras que simulam o organismo da mulher. Fantástico. Questões de temperatura, pH, concentração de gás carbônico, oxigênio, nitrogênio, tudo simulando, e aí eles vão se desenvolvendo. Quando eles atingem um estágio adequado, que numa gravidez espontânea eles chegaria, esse embrião que foi gerado, foi fecundado, né, o óvulo fecundado na trompa, e chegaria no útero, é quando a gente transfere para dentro do útero. Então, na fertilização in vitro... Quanto tempo, mais ou menos, isso demora? São 5 dias, né, para o desenvolvimento, mas a transferência de embrião ou pode acontecer 5 dias depois da coleta, ou às vezes a gente congela os embriões e depois vai preparar o endométrio, o útero, só para receber. Então tudo depende de vários fatores hormonais para saber vale a pena transferir a fresco, não vale a pena congelar, vale a pena fazer biópsia do embrião, porque hoje a gente consegue avaliar cromossomicamente aquele embrião, então não basta ser um embrião, a gente tem que saber o número de cromossomos que ele tem, e a gente sabe que na espécie humana a gente gera muitos embriões alterados. Essa inclusive é a principal causa de ausência de gravidez. Então hoje em dia é possível fazer biópsia do embrião e saber, ó, esse embrião aqui tem 46 cromossomos, tá tudo em ordem, esse daqui não, esse daqui tem uma trissomia, aquele lá tem uma monossomia. Então isso nos norteia e dá maior Você maior consegue chance escolher de as engravidar. características daquele embrião? Existe isso? Tipo assim, Você consegue saber se é normal ou não. Tá. É possível, como tem o cariótipo, saber o sexo. O que não é permitido é a escolha do sexo pelo casal, pela legislação. Então, entendi. a gente sabe, ó, você tem aqui 2 embriões que são do sexo masculino, um do sexo feminino. Ele não pode escolher. Eu quero só menina porque meu sonho é ter uma menina. A gente tem que transferir o melhor embrião. Quando tem embriões
parecidos de classificação, aí não é uma escolha deliberada. Tá. O problema é quando é aquela escolha, né, que o casal vai fazer o tratamento só para ter um menino ou só para ter uma menina. Entendi. Então isso que a lei não permite. Você vai unir o útil ao agradável, ok, já tá ali, era o melhor Aí mesmo. tudo beleza. bem, exatamente. E algum lugar do mundo você pode escolher até características, assim, eu quero, sei lá, olho azul, existe isso já? Pela ciência, sim, mas na prática ainda não nesse grau de características. De falar assim, altura, ou cor de olho, ou cabelo liso ou mais encaracolado. Isso não, então isso é aleatório de acordo com as características. Cientificamente é possível. Mas cientificamente já é possível algumas coisas, já é possível identificar os genes, mas muitas vezes são genes multigenes, né? São multigenes. Até a cor dos olhos, acreditava que era um gene só, já descobriram que são vários. Quando a gente aprende no colégio, fala, cor de olho, é azão, azinho. Isso, não é bem assim, na assim. verdade são vários genes, então por isso que a gente vê muitos casais com olhos castanhos tendo filhos de olho azul, olho verde. E o cara não fica tenso se for fertilização, fala, cara, como assim? Nasceu geralmente não, porque às vezes tem outra característica também, e tem o tratamento na reprodução assistida envolve muita transparência e confiança, né, no procedimento, porque se o casal não confia na equipe que ele escolheu, na clínica que ele escolheu, é muito difícil, né, isso daí, porque realmente ele não vê que o óvulo é dele ou do espermatozoide. Esse processo fica lá na tua clínica? Esse processo fica lá, a incubadora fica lá? Sim, e aí a gente existem vários protocolos, assim. Né, a gente tem protocolos de segurança muito grandes, muito rígidos, né? Então aquele tem que ser essa daquele, troca, né? de falar, troca, eu tenho medo de trocarem meus óvulos ou meus sêmen, isso não acontece, isso é ficção. Casal, 1,50 m e 1,40 m não vai vir o filho de 1,90 m, né? Não, só se tivesse um gene que vem do avô deles, mas não por troca de material. Tá, mas porque isso no Brasil, eu me lembro no escândalo do Roger Abdelmachi, eu me lembro que teve coisa de troca, né? Não sei o que, não sei se foi comprovado, não me lembro. Foi uma história meio macabra, assim. Sim. Eu lembro que, mas esse aqui era espermatozoide do fulano, do ciclano, etc e tal. Tipo assim, se for alguma pessoa mal intencionada, isso é possível. É possível, mas aí são várias pessoas envolvidas, então nunca é uma pessoa só, e a gente está falando de um caso que foi um escândalo, um caso atípico, né? Então a gente não pode generalizar como uma regra e falar, as clínicas fazem isso. Não, as clínicas não fazem isso. Fazia um cara que tinha um distúrbio psiquiátrico, né, para fazer tudo o que fez e que foi punido por isso, né? Então, hoje, os protocolos de segurança são muito rígidos. Então dá para confiar plenamente. Roseira, alguma pergunta da galera aí, antes de eu fazer a minha última pergunta aqui para o Rodrigo, aproveitar a presença desse mestre ilustre, já aprendi muito aqui. É muito curioso que eu já percebi que isso envolve, não a parte só técnica, científica, mas com certeza deve envolver no seu atendimento uma carga emocional gigantesca, de você lidar com tudo isso, e lidar com o marido, e lidar com a frustração. E assim, quando a pessoa faz uma fertilização, né? Essa não é a minha última pergunta, mas só para salpicar uma dúvida que eu tive aqui vendo essa dificuldade emocional envolvida. Se a pessoa faz uma fertilização, qual é a taxa de sucesso da fertilização? Sei que você vai falar, depende, se a mulher é mais jovem, mais velha, etc. Mas qual que é a taxa geral? Assim, a mulher veio, fez o tratamento todo, colocou todo, fez a parte de indução, fertilização e não conseguiu. Qual é a taxa do insucesso? Porque o insucesso deve ser até pior do que tudo que estava acontecendo antes, né? Porque agora ela vem com toda expectativa, vou lá no Dr. Rodrigo Rosa, esse é o cara, ele vai conseguir me gerar um novo filho, etc. Faz o processo todo e falha. Qual é essa taxa e como que você lida com isso? A taxa mundial de sucesso na fertilização in vitro é por volta de 40% por cada ciclo de fertilização, e isso de taxa de gravidez, e por volta de 30% que leva bebê para casa. Então uma parte das mulheres engravidam, mas a gestação não evolui. Isso é um dado geral, de falar assim, todas as mulheres. Agora, depende muito da idade do óvulo e do número de óvulos coletados. Então pode variar de 2%, e que vai jogar aquela média para baixo, porque é uma mulher de 45 anos que tem uma reserva ovariana muito baixa, que a gente conseguiu um único óvulo,
até mulheres de 25 anos que tem uma reserva ovariana excelente, que o sêmen do parceiro é normal e que eles não engravidam porque as duas tubas estão obstruídas por uma doença inflamatória pélvica, algum outro fator, então tem uma obstrução mecânica, mas esse casal tem óvulos de qualidade excelente e espermatozoide de qualidade excelente, que aí chega até 95%. Então, é muito variável. Você pode ser bem preciso, né? Na análise individual. Então, tem que ser preciso de falar assim, qual é o contexto do casal, qual é a idade da mulher, é o principal fator determinante para sucesso na fertilização, e a reserva ovariana, que também impacta no número de óvulos, e se eu tenho mais óvulos, eu tenho mais embriões, maior chance de um deles virar um bebê. Então, esses fatores que interferem. Então, quando a gente vê a fertilização de forma geral, fala, poxa, 40% só que engravida, mas a gente está comparando com casais que a chance de engravidar espontaneamente passou a ser de 0,5%, de 1%, de 2%. Então, 40% já é muito. E aí, como é que a maioria, então, deve se portar? Sabendo que é um tratamento que não garante gravidez, mas que a repetição do tratamento faz com que a grande maioria dos casais consigam. Então, um casal que tem lá 40% de chance, não deu certo, tenta de novo, em até 3 tentativas nessa estatística média, né, 80% dos casais conseguiram. Legal. E só 2% dos casais é que não conseguiriam de jeito nenhum, porque pode continuar tentando que não consegue. Né? E o que a gente faz, que é muito comum e que muita gente desconhece, é troca de gametas, né, com consentimento, lógico, que é a ovodoação. Uma mulher com uma idade mais... uma mulher mais velha, com uma idade desfavorável, com uma baixa reserva ovariana, que a probabilidade de gravidez com óvulo próprio é de 5, 10%, ela opta por uma doação de óvulos de forma anônima, de uma mulher com as mesmas características físicas, que é jovem, e aí vai elevar a chance dela para 70%. Como as mesmas características físicas? Dá para selecionar isso? A gente seleciona porque a gente tem um grupo de doadoras, de receptoras, né? Essas doadoras, então, mesmo cor de pele, cor de cabelo, cor de olho, traços físicos, né? Formato de boca, de nariz, de olho. Então, há uma semelhança física grande, e essas mulheres, então, vão elevar a chance de sucesso. Então, é possível engravidar aos 47 anos através da FIV? Sim, é possível, com óvulos doados. Agora, e aos 47 anos com óvulo próprio? A chance é praticamente zero, que é a mesma chance de uma gravidez espontânea, que é praticamente zero também. Existem casos? Existem, é 1 em 1000. Aí uma dúvida operacional disso tudo. Quando você tem esses casos de, vamos falar talvez de insucesso, a pessoa tem que pagar tudo de novo? Como é que funciona a questão financeira? Tipo, você já deixa avisado, 30% é minha chance de te dar o sucesso aqui. Não deu. Ela paga o processo todo de novo, paga só uma parte, né? Não estou dizendo agora o lado pessoal do Dr. Rodrigo Rosa, estou dizendo em geral, como é que funciona o mercado? Geralmente é por cada tentativa. Né? Então, a medicina é uma ciência de meios, não de fins. Então, a gente não garante bebê, não garante embrião. Então, o que a gente tem é o conhecimento, né, e a tentativa de resolver o problema daquela pessoa. Então, o tratamento é pago dessa maneira. E não rola estresse na prática? A pessoa não conseguiu, fala, vou ter que pagar tudo de novo. Não, porque na verdade isso já está muito conversado. Então os casais estão muito cientes. Então existe até pacotes. Fala, você tem um pacote de 3 tentativas, que sai mais em conta do que as 3 tentativas separadas, e por aí vai. Então depende muito. Tive embrião, não tive embrião, agora é só transferência, por exemplo. Então já fez a fertilização, tem 4 embriões, transferiu 2, não engravidou, agora é só transferir embrião, então o custo é muito menor. Legal. Não é um custo do zero, porque não tem que fazer todo o processo. Então tudo depende, mas de forma geral, sim, o custo é por tentativa. Né? Então a gente tem que ir pesando, e por isso que o casal, né, baseado em todo o desfecho, né, o contexto dele, de falar assim, minha chance de engravidar com óvulo próprio é tanto, com óvulo doado é tanto, ou com minha chance, vamos pegar uma mulher de
38 anos, 40 anos, fala assim, ó, tem uma boa reserva ovariana, sei lá, 40% das mulheres engravidam dessa maneira. Então, eu já sei que 60% vão precisar de 2 tentativas, então já vai se programar para pelo menos 2 tentativas. Então, tudo depende, né? Depende muito da abordagem. Eu acho que é fundamental o casal ter conhecimento de todo o processo, tudo que pode acontecer nesse processo, ter noção das chances, né? E que aí eles vão optando pelos caminhos. Mas a grande maioria que não conseguiu de primeira, se não desistirem, conseguem na segunda, na terceira, na quarta e por aí vai. Então eu sempre falo isso, é uma frase famosa que é só não consegue quem desiste, e é verdade. E muitas vezes a gente tem que mudar as estratégias, né? Então a gente às vezes tenta por um caminho e vê que está um caminho com muita dificuldade, que tem um fator de infertilidade muito severo, né? E aí muda a estratégia. E mudar a estratégia na reprodução humana é desde mudança de protocolos de estímulo ovariano e tudo mais, até ovodoação, banco de sêmen, quando é um caso de um fator masculino absurdo, barriga solidária, né? Então tudo pode acontecer. E então depende muito de cada caso realmente. Né? Fantástico, Roseira. Como o chat está rolando durante o episódio, as pessoas estão. Muitas das perguntas já foram respondidas durante a conversa. Legal. Mas aqui o pessoal está perguntando bastante sobre Hashimoto e. Tiroidite impacta muito? Os distúrbios da tireoide têm uma correlação grande com infertilidade, tanto o hipo quanto o hiper, mas a tireoidite de Hashimoto, quando a função da tireoide com a reposição hormonal está controlada, tem um impacto bem menor. Então, existe sim uma correlação, mas o principal é estar com o TSH e T4 livre que não adequados. É uma coisa difícil, né? Na clínica. Então, na prática clínica é uma coisa bem fácil. É mais tranquilo, mas o Hashimoto, qualquer doença autoimune tem uma correlação maior com infertilidade. Roseira? Senhoras e senhores, a última pergunta aqui para o Dr. Rodrigo Rosa. Se você pudesse dar uma mensagem para aquelas mulheres que desejam deixar o seu código genético nesse mundo e que ainda estão programando um dia, né, ter um filho, as pessoas que ainda não pensam nisso e que devem pensar aí de pelo menos 6 meses antes de uma gestação, mas qual seria uma mensagem baseada em tudo que você viu, em tudo que você aprendeu na sua prática clínica, que você gostaria de deixar para essas pessoas que um dia querem ter um filho, mas nem pensam, falam assim, putz, essa mensagem do Dr. Rodrigo Rosa ficou na minha cabeça e o dia que eu quiser ter filho eu vou lembrar disso. Existe alguma mensagem, algum conselho que você daria? Acho que o principal é o nosso autocuidado, né? Então, ter a melhor saúde possível diminui os riscos para tudo, né? E a gente vê que a gente na prática muitas vezes maltrata muito a gente com excesso de trabalho, com poucas horas de lazer, com pouco de um sono não reparador, comendo mal, né? É o sedentarismo. Então o primeiro ponto é cuide de você, né? Do ponto de vista físico e mental, né? Seja feliz, né? Então isso faz com que as coisas fluam melhor. Segundo, não percam tempo. O relógio biológico da mulher é implacável, infelizmente. Então realmente tem que considerar isso. Então, se quer adiar a gestação, considere o congelamento de óvulos como uma excelente opção para aumentar as chances no futuro. Não vai ser garantia, mas vai ter uma alta possibilidade. E para aqueles casais que já estão tentando, busquem ajuda médica, foquem na solução e não nos problemas. E para aqueles casais que já fizeram tratamentos de fertilização in vitro, que já passaram por todo esse processo e ainda não conseguiram, saibam que é uma questão de persistência, que a medicina evoluiu muito e que a grande maioria dos casos são reversíveis, né? É possível conseguir sim ter um bebê. E lembrar que a maternidade é muito mais ampla do que apenas transmitir os genes. Então muitas mulheres não sabem ainda se elas querem ser mães, se elas querem gestar apenas pela experiência da gravidez em si, porque a maternidade envolve tudo, envolve desde a educação e o cuidado com um ser que depois vai ganhar o mundo, né? Mas você tem que saber todo o impacto que aquilo te traz. E é muito prazeroso
a gente sabe que ter filhos modifica a vida para melhor, né? Porque ressignifica vários, né, conceitos que a gente tem. Então eu sou uma outra pessoa depois de ter a minha filha. Eu acho que é um dos grandes sonhos que a gente tem que buscar, né? Eu acho que a gente não pode só sobreviver, a gente tem que viver para realizar os nossos sonhos, isso seja qual for. Então, se o seu desejo é ser mãe, se o seu desejo é ser pai, busque isso ativamente e foque nisso, porque muitas vezes por uma barreira, por um obstáculo maior, os casais desistem, e desistem pelo medo de frustração, desistem por fatores emocionais, né, que a gente sabe que poderiam ter dado certo. Quando a gente sabe que desistiu por fator financeiro, um fator externo, que muitos casais às vezes falam, puxa, eu só tentei fazer uma tentativa, mas eu não consigo, eu não tenho mais condições. Isso, infelizmente, é algo social que o nosso país enfrenta, né? Mas para os casais que têm a condição de fazer o tratamento e necessita de um tratamento, o fator emocional não pode ser impeditivo, porque é algo que impacta no resto da vida daquela pessoa. Não tem nada pior do que o arrependimento de não ter feito, e falar, e se eu tivesse buscado ajuda, e se eu tivesse persistido mais um pouco. Então eu acho que esse é o principal recado para as pessoas que enfrentam a infertilidade. Vocês não estão sozinhos, existem muitas pessoas que trabalham arduamente para que vocês consigam a gestação, e confiem nisso, né? Então a gente tem que ir junto nesse caminho, porque vale muito a pena. E quando vocês olharem para trás e falar, faria tudo de novo. Essa é a verdade. Eu nunca conheci uma pessoa que tem filho e falou, não valeu a pena. Não existe. Todo mundo fala, faria tudo de novo, e realizar esse sonho é algo que faz valer muito a pena. Então acho que esse é o meu maior conselho. Senhoras e senhores, Dr. Rodrigo Rosa, para vocês, primeiramente, obrigadíssimo aí, esse exímio mestre da reprodução humana e exímio comunicador, né? O Dr. Rodrigo Rosa fala com muita clareza, com muita tranquilidade, com muita transparência. Obrigado mais uma vez pela sua ilustre presença. É realmente um mestre da reprodução humana e um lorde de pessoas. Senhoras e senhores, espero que vocês tenham aprendido e ajudado o Dr. Rodrigo nessa missão aí de povoar mais um mundo. Obrigado mais uma vez, uma belíssima noite a todos vocês.